Separei 5 tipos de personalidade dos pais que são prejudiciais aos filhos. Primeiro, os pais homens bomba, que estão prestes a explodir a qualquer momento. Eles agem sem pensar, são totalmente impulsivos e vão deixando um rastro de traumas e muito sofrimento na vida dos filhos. Quando são contrariados, aumentam o tom de voz, ameaçam, brigam, se descontrolam na frente dos filhos, têm baixa tolerância à frustração, mas depois de um tempo se sentem culpados, se arrependem, voltam a pedir perdão aos filhos, mas na primeira oportunidade volta a explodir novamente. Esses pais, eles precisam cuidar das próprias emoções, porque os prejuízos na vida, não só dos filhos, mas de todo mundo que convive com o homem-bomba, é muito prejudicial. E às vezes esses danos são até irreparáveis. É como um carro, né, desgovernado. Isso vai gerando um sentimento de insegurança muito grande nas crianças, porque elas não sabem, né, e tem medo, porque a qualquer momento o pai pode explodir. Segundo, são os pais super protetores, que fazem tudo pelos filhos, que querem evitar de toda forma que eles enfrentem frustrações, dificuldades e adversidades na vida. E isso é muito negativo, porque não vai gerar na criança a resiliência. E também porque nós precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar o mundo, porque nós não vamos estar do lado deles o tempo todo para protegê-los. Então a gente precisa fortalecê-los, prepará-los para enfrentar as frustrações, suportar as frustrações da vida e que eles venham construindo, né, aquela armadura, uma armadura emocional para enfrentar as dificuldades da vida. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: não poupe o seu filho das ondas do mar, mas ensine-os a surfar. Terceiro, pais atarefados. São pais ocupados e sobrecarregados com inúmeras atribuições, nunca tem tempo para os filhos. Eles administram as suas casas como se fossem empresas e os filhos como se fossem funcionários. Eles se preocupam também em oferecer aos filhos status e bens materiais, em dar para os filhos aquilo que eles não tiveram um dia. Tem um versículo que eu gosto muito que diz assim: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu te digo, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Cuidado! O tempo que você perde com seus filhos, dinheiro nenhum pode comprar. Então aproveite cada fase de desenvolvimento do seu filho, porque eles não voltam mais. E quarto, são os pais ansiosos. Eles também nunca têm tempo para nada. Quando chegam em casa, eles ficam atarefados ali com as coisas, com os afazeres domésticos. Eles ficam horas na TV ou no celular ou fazendo coisas para si mesmo. Eles não têm paciência para brincar com os filhos. Eles não consideram esse tempo de qualidade com os filhos como se fosse um tempo importante. Eles desprezam isso. São pais ansiosos que estão o tempo todo conectados com o mundo, mas desconectados consigo mesmo e com a própria família. Quinto, são os pais pessimistas. Eles não inspiram os seus filhos. Na verdade, eles jogam um balde de água fria em tudo que os filhos pensam ou desejam realizar. Eles usam palavras, na maioria das vezes, negativas, desmotivadas, e desesperançosas, né? São pais que ficam agarrados no passado que tiveram e transmitem essas mesmas crenças negativas para os filhos. Por mais que a vida, gente, seja difícil, né? Por mais que a nossa história de vida tenha sido desafiadora, a gente precisa transmitir aos nossos filhos, né, a parte boa daquilo que nós vivemos e fazê-los acreditar em si mesmo, né, a sonhar. Porque uma vida sem sonho é uma vida sem fé, sem esperança, é uma vida triste. É como um céu escuro, né, sem estrelas. Eu trouxe aqui essa reflexão hoje porque eu acredito na mudança. Eu acredito que quando a gente enxerga as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades com generosidade e coragem, nós temos condições de transformá-las.
E isso vai acontecer primeiro em nós e vai transbordar, né? Alcançando não só a vida dos nossos filhos, mas também a vida de todo mundo que está ao nosso redor. Por isso, pensa nisso com carinho. Se você se identificar com alguma dessa personalidade, olha, ainda dá tempo, ainda há esperança, ainda tem tempo de mudar, ainda tem tempo de transformar a tua vida e também a vida de todo mundo, porque quando eu me transformo, o meu filho muda.